Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Vanessa Figliolo e o meu sinal na comunidade surda é... É um prazer imenso tê-lo aqui novamente. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre ecossistemas. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Você sabe o que é ecossistema? Ecossistema é o conjunto formado por seres vivos, ou seja, seres bióticos como animais, plantas e micro-organismos, e os componentes abióticos de um determinado local, ou seja, elementos físicos e químicos como a água, os minerais e o solo. Para fixar, ecossistema é o conjunto formado por fatores bióticos e abióticos de um determinado local. Esses nomes, bióticos e abióticos, te confundiram? É fácil. O bio de bióticos significa vida. Logo, fatores bióticos são fatores ligados à vida, como os animais, os vegetais e os micro-organismos. Já o A de abióticos significa sem. Se A significa sem e bio significa vida, então fatores abióticos são fatores sem vida, como água, minerais e o solo, por exemplo. Quando falamos em ecossistema, podemos nos referir tanto aos fatores bióticos e abióticos de um local pequeno, como um aquário ou um lago, até a locais enormes como a floresta amazônica. Independentemente do tamanho, para que seja considerado um ecossistema, é necessário que haja interação entre os fatores bióticos e abióticos desse local, desse ecossistema. Fatores bióticos afetando fatores abióticos e vice-versa. Os principais fatores abióticos que determinam ecossistemas são clima, relevo, tipo de solo, quantidade de chuvas, variações da temperatura ao longo do ano e intensidade dos ventos. O conjunto de fatores bióticos de um ecossistema, ou seja, os seres vivos, é chamado de comunidade. Agora, quero que você pense em um aquário, como este da imagem. Você acha que ele é um ecossistema? Sim? Não? Se lembre dos conceitos que acabamos de estudar. Um ecossistema é o conjunto formado por seres vivos, fatores bióticos, e não vivos, fatores abióticos, de um local, e eles interagem entre si. Um aquário possui fatores abióticos específicos? Sim, a água, a temperatura, as pedras, entre outros. Um aquário possui fatores bióticos? Sim, também. Estes seriam os peixes e alguns micro-organismos que possam estar na água, não é? Portanto, o aquário é sim um ecossistema. Em um ecossistema, a alimentação dos seres vivos é interligada. Durante essa relação alimentar, ocorre a transferência de energia daquele que está sendo consumido para aquele que está sendo alimentado.
A representação gráfica que mostra esse fluxo de energia entre os organismos de um ecossistema é chamada de cadeia alimentar. A cadeia alimentar possui alguns níveis tróficos. Esses níveis são produtores, consumidores e decompositores. Vamos compreender o que quer dizer cada nível trófico deste. Acompanhe comigo essa imagem. Aqui temos uma parte de uma floresta. Nela temos plantas, sapo, formigas, cobra, fungos e bactérias. Para este ecossistema, as plantas são o produtor. E um produtor é sempre o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar. Os produtores não precisam se alimentar de outros seres vivos, pois eles produzem o seu próprio alimento. São chamados autotróficos. Os seres que produzem o seu próprio alimento são plantas, fitoplânctons e as algas. Já as formigas, os sapos e as cobras da nossa imagem são os consumidores. Consumidores são sempre seres que não produzem o seu próprio alimento, os chamados heterotróficos. Por esse motivo, precisam ir em busca de alimentos. Os consumidores podem ser divididos em consumidores primários, secundários e terciários. Os consumidores primários são sempre seres heterotróficos, que consomem plantas e algas como os animais herbívoros. Animais onívoros, ou seja, que consomem vegetais e animais, também podem ser consumidores primários. No ecossistema da floresta, o consumidor primário é a formiga. Os consumidores secundários são sempre seres carnívoros, que são seres que consomem animais herbívoros. Animais onívoros, ou seja, que consomem vegetais e animais, também podem ser consumidores secundários. No ecossistema da floresta, o consumidor secundário é o sapo. Os consumidores terciários são os seres carnívoros de grande porte que consomem os consumidores secundários. Na floresta do nosso exemplo, o consumidor terciário é a cobra. Os decompositores são seres que se alimentam de restos de animais e vegetais, seja de fezes e urina ou de seres vivos mortos. Na nossa floresta, esses decompositores são os fungos e bactérias do solo. Durante o seu consumo, os decompositores deixam substâncias no solo. Essas substâncias são posteriormente utilizadas pelos produtores e o ciclo se reinicia. Observe a cadeia alimentar do nosso exemplo. Veja que quando vamos esquematizar uma cadeia alimentar, utilizamos setas. A ponta da seta é sempre quem está consumindo. Essas setas podem ser traduzidas como serve de alimento para. Portanto, no nosso exemplo, os vegetais são os produtores e servem de alimento para a formiga, que é consumidor primário, que serve de alimento para o sapo, consumidor secundário, que serve de alimento para a cobra, consumidor terciário. E todos eles, ao morrerem, por exemplo, servem de alimento para bactérias e fungos, que são os decompositores. Como falado anteriormente, durante a relação alimentar, ocorre a transferência de energia daquele que está sendo consumido para aquele que está sendo alimentado. A energia utilizada nas cadeias alimentares vem do sol. Os produtores utilizam a luz do sol para produzirem o seu próprio alimento. Quando o consumidor primário consome um produtor, como uma planta, por exemplo, ele aproveita apenas parte da energia. Quando o consumidor secundário ou terciário se alimenta, essa energia vai diminuindo gradativamente ao longo da cadeia. Veja as setas representando o fluxo de energia. Observe que ela vai diminuindo conforme vai passando pelos níveis tróficos. Muitos elementos químicos essenciais à vida
passam pelas cadeias alimentares, de modo que essas cadeias alimentares participam do ciclo desses elementos químicos. Esses ciclos são chamados ciclos biogeoquímicos. São eles que garantem que esses elementos químicos passem pelos fatores bióticos e abióticos, promovendo o seu reaproveitamento. Os principais ciclos biogeoquímicos são o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do oxigênio. Todos os elementos químicos que acabei de citar, falando dos ciclos biogeoquímicos, são tão importantes para os seres vivos que a ausência de pelo menos um deles seria o suficiente para levar muitas espécies à extinção. Por isso, acompanhar os ciclos biogeoquímicos dos ecossistemas é importante para prevenir impactos ambientais e desequilíbrio ambiental. Desequilíbrio ambiental, professora? Sim, os ecossistemas naturais tendem a um equilíbrio ecológico sutil quanto a seus fluxos. Entretanto, quando algum evento natural ou causado por ação humana impacta negativamente o ecossistema, ele entra em desequilíbrio. É o desequilíbrio ambiental. Algumas ações humanas que podem causar esses desequilíbrios são a biopirataria, a poluição, a caça, a pesca e a introdução de espécies exóticas, ou seja, de espécies que não são naturais àquele hábitat. Uma das suas consequências é a redução da biodiversidade. Isso porque cada espécie apresenta um papel importante nos ecossistemas aos quais fazem parte. E a sua retirada pode afetar toda a dinâmica de uma comunidade. Se uma abelha de uma comunidade for retirada, por exemplo, a polinização das plantas será afetada e, consequentemente, as plantas podem ser extintas a curto e médio prazo. E aí, você está gostando da nossa aula? Vamos testar os conhecimentos adquiridos? Chegou a hora da atividade. Atividade 1. Relacione corretamente os componentes de uma cadeia alimentar com suas respectivas características. Então, nós temos aí duas colunas. A primeira coluna de componentes da cadeia alimentar e a segunda de características. Na primeira coluna, a coluna de componentes da cadeia alimentar, temos número 1, produtores, número 2, consumidores e número 3, decompositores. As características são, letra A, são seres responsáveis pela devolução de matéria ao ambiente. B, são seres chamados de heterótrofos e uma das vias de obtenção de energia corresponde ao consumo de seres autótrofos. C, seres que produzem seu próprio alimento através de processos como fotossíntese e quimiossíntese. Então, relacionando essas duas colunas, a sequência correta é, temos aí 4 alternativas. Letra A, 1 e C, 2 e A, 3 e B. Letra B, 1 e A, 2 e B, 3 e C. C, 1 e C, 2, B, 3 e A. E letra D, 1 e B, 2 e A e 3 e C. Qual a resposta correta? Tempo para você responder. A resposta correta é a letra C. Então, produtores se relaciona com
A característica C. 2. Consumidores se relaciona com a característica B. E 3. Decompositores se relaciona com a característica A. Vamos à atividade número 2? Atividade 2. Tendo em vista esta cadeia alimentar, milho, rato, cobra, coruja, fungos e bactérias, a cobra participa da transferência de energia como? Temos aí 4 alternativas. Letra A, produtor. Letra B, consumidor secundário. Letra C, consumidor primário. Ou letra D, decompositor. Tempo para você responder? A resposta correta é a letra B, consumidor secundário. Perceba aí, milho como produtor, rato como consumidor primário, cobra como consumidor secundário, coruja como consumidor terciário, fungos e bactérias são os decompositores. Vamos à atividade número 3. Dentre as alternativas abaixo, marque a que não corresponde a ações humanas que podem causar desequilíbrios ecológicos. Vimos isso na aula de hoje. Temos aí 5 alternativas. A, biopirataria. B, poluição. C, caça e pesca. Letra D, introdução de espécies exóticas. E letra E, reflorestamento de espécies nativas. Tempo para você responder? A resposta correta é a letra E, reflorestamento de espécies nativas. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje, estudamos os ecossistemas. Um ecossistema é o conjunto formado por seres vivos, bióticos, e não vivos, abióticos, de um local. Vimos que os seres vivos de um ecossistema podem se relacionar, dentre outras maneiras, por sua alimentação. Durante a relação alimentar dos seres vivos de um ecossistema, ocorre um fluxo de energia que vai diminuindo conforme vão se passando os níveis tróficos. A representação gráfica que mostra esse fluxo de energia entre os organismos de um ecossistema é chamada de cadeia alimentar. A cadeia alimentar possui os seguintes níveis tróficos: produtor, consumidor e decompositor. Produtores são sempre seres autotróficos, ou seja, que produzem o seu próprio alimento. Consumidores são seres que não produzem o seu próprio alimento, os chamados heterotróficos. Por este motivo, precisam ir em busca de alimentos. Os consumidores podem ser divididos em consumidores primários, secundários e terciários. Decompositores são seres que comem os restos de outros seres vivos. Você curtiu essa aula? Eu adorei! Mas vamos ficando por aqui. Até a próxima aula, viu? Vou te aguardar. Um grande abraço. Tchau!